Fala aí, galera, tudo bem? Primeiramente, muito boa tarde, tá? São aí 2h50, quarta-feira, dia 13 de maio, turma pré-militar da tarde e da manhã. Então, mais uma aula de inglês aí para vocês, tá? Para as duas turmas de pré-militar, seja da tarde, seja da manhã, vocês dois estão juntos, né? As duas turmas estão juntas em relação ao conteúdo. Já vimos muita coisa relacionada à gramática, tá? Muita coisa que cai em questões de concurso, seja na EAR, na EASA não sei, porque vai começar em inglês agora, na EAN também não sei, porque eu não tenho muita experiência de pegar a prova da EAN para fazer, mas com certeza esses temas são importantes para qualquer concurso militar que caia em inglês, tá? Inclusive, as aulas que eu dou aqui também estão no mesmo nível na aula de inglês para turmas como, por exemplo, da EPICAR do Colégio Naval também, e também da AFA, tá? Então, nós estamos aí 3 semanas, né? Nós vamos completar 3 aulas falando sobre pronomes, beleza? O pronome é um assunto muito extenso no inglês e são coisas que vocês precisam dominar, tá? Porque também cai bastante, beleza? Hoje é a terceira aula que nós vamos ver pronomes, nós vamos encerrar a parte de pronomes, falta bem pouquinho para encerrar, e também vamos começar e terminar a parte de advérbios, tá? Outra classe gramatical aí para vocês que caem nas provas. Vocês precisam saber também advérbios, precisam saber como são formados advérbios, para que nós usamos advérbios, tá? Então vamos continuar aí com o conteúdo, tá? Como eu sempre faço de praxe, eu chegando em casa já envio esse material para vocês em PDF, material da aula teórica, junto com uma lista de exercícios, tá? Como eu sempre tenho feito, tá? Então vamos lá. Que nós, na semana passada nós vimos alguns pronomes, eu não vou lembrar aqui de cabeça. Eu sei que nós vimos pronome interrogativo, pronome demonstrativo, né? E hoje nós também vamos estudar alguns pronomes, vamos terminar a parte do pronome e vamos começar a estudar o pronome relativo. Cara, pronome relativo é muito importante que vocês compreendam como que nós utilizamos pronomes relativos no inglês, tá? Eu sei que pronome relativo é muito importante no português, principalmente na parte de sintaxe, quando vocês tratam ali de orações coordenadas e subordinadas, e também na parte de pronomes em si, né? Quando você faz somente a classe morfológica da coisa. Pronomes relativos são muito importantes no português e no inglês também, tá? Então, vamos começar aqui. Qual é a função que um pronome pode exercer numa frase, numa sentença, numa oração? Um pronome relativo, né, no caso, ele pode exercer a função de sujeito e de objeto. Então, dependendo da colocação, dependendo do uso desse pronome relativo, esse pronome relativo vai exercer a função de sujeito ou pode até mesmo exercer a função de objeto de uma determinada oração. Beleza? E aí, quando que nós sabemos diferenciar? Ora, o pronome relativo, quando ele for sujeito, ele vai sempre ser seguido de um verbo, tá? Então, se depois do pronome relativo vier um verbo, esse pronome relativo vai exercer a função de sujeito da oração, tá? Se o pronome relativo for seguido por um substantivo, artigo ou qualquer outra coisa que não seja verbo, esse pronome relativo vai exercer a função de objeto, tá? Então, pensou em pronome relativo? O que vem depois dele? É um verbo? Se for um verbo, esse pronome relativo vai exercer a função de sujeito. Pensou em pronome relativo? O que vem depois dele não é um verbo? Então, esse pronome vai exercer a função de objeto, tá? Normalmente, lá na língua portuguesa, quando vocês estudam esqueci até a parte que vocês estudam lá. Quando vocês estudam sintaxe ou classes morfológicas, normalmente eles pegam muito mais pesado nas classes gramaticais. Então, por exemplo, tem um pronome relativo, qual é a função dele? No inglês, eles não vão fazer isso com vocês. Eu posso te garantir, eu posso te dar a certeza que nas provas de inglês, eles não vão perguntar para vocês: esse pronome relativo é sujeito, é objeto? Não, eles não vão perguntar. O que eles vão buscar de vocês se vocês sabem utilizar os pronomes relativos.
utilizar os pronomes relativos corretos de acordo com cada oração ali, com cada caso, tá? Então vamos lá. O primeiro caso de pronome relativo, nós vamos ver aqui o primeiro pronome relativo que é muito importante, que é o caso do who e do that, tá? Qual é a ideia? Quando o antecedente for uma pessoa, for o nome de uma pessoa, e o pronome relativo exercer a função de sujeito do verbo, a gente vai utilizar who ou that, tá? Então, resumindo, né, em miúdos, o que eu estou querendo te dizer aqui nesse quadro? Eu estou querendo te dizer que, quando você quiser se relacionar à pessoa, ao nome de uma pessoa, você vai utilizar como pronome relativo o who ou that, tá? Então, se eu pensar no português, por exemplo, vou falar uma frase aqui no português. O Cristiano, que é coordenador do Educarte, está coordenando as coisas aqui. Essa é a frase. Quando eu falo o Cristiano, que é coordenador, esse que é um pronome relativo. E esse que está se referindo à pessoa. Está se referindo ao nome de uma pessoa, está se referindo a Cristiano. E qual é o pronome relativo que se refere à pessoa no inglês? Ou é o who ou é o that, tá? Então, por exemplo, olha essa frase aqui. The boy who or that arrived is blind. O que essa frase está me dizendo? O garoto que chegou é loiro, beleza? Então, esse pronome relativo aqui, eu posso usar who ou that. O garoto que chegou, o que é pronome relativo. O who ou that é pronome relativo que se refere à pessoa. Qual pessoa? O garoto, o boy, beleza? Então, the boy who or that arrived is blind. O que é o blind na nossa oração? Adjetivo, tá? É um adjetivo que qualifica o sujeito the boy, tá? E o who ou that, um pronome relativo que se refere, que se relaciona a uma pessoa que é o the boy, beleza? Outro pronome relativo, ainda se tratando de pessoa. Existe um pronome relativo que nós também podemos utilizar para se tratar de pessoa, para se relacionar a uma pessoa. A gente tem o who, a gente tem o that e a gente tem o whom. Whom, esse aqui, ó, W-H-O-M, tá? Qual é a diferença? A diferença é que o whom, com W-H-O-M, ele é um pouco mais formal, tá? Então, quando você estiver tratando, né, quando você estiver lidando com casos de formalidade, você vai utilizar whom. Se você não estiver tratando com casos de formalidade, você vai utilizar who ou that, beleza? E os três podem ser utilizados para se relacionar, para fazer referência a uma pessoa, ao nome de uma pessoa, tá? Então, olha só, primeira observação. Nós podemos omitir o pronome relativo. Em muitos casos, principalmente quando se trata de pessoas, nós podemos fazer a omissão desse pronome. Não é obrigatório utilizar o pronome relativo quando estamos falando de pessoa, tá? E a segunda observação é que o whom é um pouco mais formal que o who. Já falei isso para vocês. Então, olha só esse exemplo aqui. The girl. Aí eu posso utilizar 4 situações. 4, ó. The girl, pronome relativo. I saw in the beach was beautiful. O que essa frase está me dizendo? A garota que eu vi na praia era muito bonita ou era bonita. Essa é a frase. Eu quero analisar o pronome relativo, tá? Eu tenho aqui a garota, the girl. O pronome relativo precisa ser um pronome relativo que se refira, que faça relação a uma pessoa. Então eu posso utilizar primeiro who, eu posso falar the girl who I saw in the beach was beautiful. Eu posso falar the girl whom I saw in the beach was beautiful. Qual a diferença do who para whom? O whom é mais formal, o who é um pouco mais informal, tá? Eu posso falar também the girl
that I saw in the beach was beautiful. Beleza? E eu posso omitir, eu posso optar por não utilizar o pronome relativo. Eu posso falar, por exemplo, the girl, nada. The girl I saw in the beach was beautiful. Acabou. Entendeu? Eu posso optar por não utilizar o pronome relativo. Então eu tenho 4 opções para se tratar de pessoa. Beleza? Outro pronome relativo é quando nós estamos nos referindo a um objeto ou animal. Tá? Então, quando estamos nos referindo a objeto ou animal, o pronome ou os pronomes relativos que nós podemos utilizar é o which ou that. Tá? Então, está se referindo, está se relacionando a um animal, a um objeto, a uma coisa, eu posso utilizar ou which ou that sem diferença nenhuma, tá? Então, por exemplo, olha esse primeiro exemplo aqui. The cat, pronome relativo, is in the garden, belongs to my sister. O que essa frase está me dizendo? O gato que está no jardim pertence à minha irmã, tá? Eu tenho aqui que utilizar um pronome relativo. Então eu tenho que pensar, eu estou me relacionando a quem? Eu estou me relacionando ao gato. O gato é um animal, beleza? Se o gato é um animal, eu posso utilizar that ou which. Então eu posso falar the cat that is in the garden, ok? Belongs to my sister. Ou eu posso falar the cat which is in the garden belongs to my sister. Beleza? Olha só esse segundo exemplo. The brown guitar, pronome relativo, was on the table, is mine. O que essa frase está me dizendo? O violão, né, ou a guitarra, na verdade guitar, em inglês está mais puxado para violão. Então, o violão que estava em cima da mesa é meu. Eu tenho que utilizar um pronome relativo, só que esse pronome relativo, ele vai fazer referência ao quê? Ele vai se relacionar ao quê? Ele vai fazer referência a the brown guitar. The brown guitar é uma coisa, é um objeto, então eu vou utilizar that ou which, tá? Outro pronome relativo, o pronome, inclusive, galera, alguns exemplos que eu coloco aqui na parte teórica são exemplos que caem em provas, tá? São exemplos, no caso, que já caíram em provas e exemplos de sentenças que vocês tiveram que analisar. Não necessariamente provas de militar, tá? Provas de vestibular também. Então, alguns, não todos, mas alguns exemplos que eu coloco na parte teórica são frases que caíram em provas, beleza? É só uma observação para vocês acharem que eu não jogo os exemplos aqui soltos para vocês analisarem, tá? Outro pronome relativo é o pronome relativo que a gente utiliza para falar... uma observação sobre o who, tá? Lembra aqui, o que eu falei para vocês? Quando a gente quer se referir à pessoa, quando a gente quer se relacionar a uma pessoa, nós utilizamos ou who, ou that, ou whom, ou nós podemos omitir o pronome relativo. Uma observação em relação ao who é que eu posso utilizar o who para se referir a um animal de estimação. Quando que eu posso fazer isso? Quando eu possuo algum vínculo com aquele animal, tá? Então, ou então quando o animal já é conhecido no contexto, quando o animal já está inserido naquela frase, ou naquele texto, ou naquele contexto, tá? Então, por exemplo, eu tenho um gato, tá? O nome do meu gato é Newton, que faz referência ao cientista Isaac Newton. Eu posso falar, por exemplo, eu posso me referir ao meu gato como who. Eu posso falar who para ele. Eu posso, quando estiver falando dele, eu posso utilizar o pronome relativo who. Ainda que o who só seja utilizado para se relacionar à pessoa, tá? Por que eu posso utilizar o who? Porque eu tenho vínculo com aquele gato. Eu tenho vínculo, eu tenho uma aproximação dele.
aquele gato significa algo para mim. Então eu posso utilizar who, o pronome que se relaciona, que se refere à pessoa, beleza? Então se o animal for um animal íntimo, se você tem uma conexão íntima, se esse animal inclusive possui um nome, ou então se esse animal está inserido no contexto, você pode utilizar who, tá? Isso também já foi questão de vestibular, lá na década de 90, 98, quando uma questão da UFRJ, quando os vestibulares eram separados, tá? Então, onde nem existia Enem, inclusive, então caiu uma frase relacionada ao animal e você tinha que utilizar o pronome relativo, tá? Vamos lá. Quarto caso, né? Deixa eu ver aqui. O quarto caso é o do which ou that, ou você pode emitir, né? No caso, quando você está se referindo a uma coisa, a um objeto ou a um animal, você pode utilizar which, você pode utilizar that, ou em certas ocasiões muito específicas, você pode utilizar o who para se referir a um animal. A observação que eu trouxe é que há a possibilidade de você omitir o uso do pronome relativo também nesses casos. Então, essa omissão do pronome relativo só pode ocorrer quando o relativo exerce a função de objeto, tá? Então, quando que eu posso omitir o pronome relativo which ou that? Quando ele exercer a função de objeto, beleza? Olha só, alguns exemplos de pronome relativo. The brown guitar, which, that ou nada. Eu posso escolher 3 ocasiões. He was playing belongs to me. O que essa frase está me dizendo? O violão marrom que ele estava tocando pertence a mim. Eu tenho que utilizar um pronome relativo. Esse pronome relativo exerce a função de objeto, tá? Por quê? Porque quem estava tocando alguma coisa. He was playing the guitar. Então, nesse caso, o pronome relativo exerce a função de objeto. Se ele exerce a função de objeto, eu posso ter 3 ocasiões. Eu posso utilizar o which, eu posso utilizar o that e eu posso não utilizar pronome relativo. Tá? The cat I saw in the garden was mewing, ou seja, o gato que eu vi no jardim estava miando, né? Eu tenho aqui um pronome relativo que se refere a um animal de estimação. Esse pronome relativo vai ser ou which ou that. Esse pronome exerce a função de objeto? Exerce, tá? Porque quem vê alguma coisa, ó. O gato que eu vi, beleza? Então ele exerce a função de objeto direto. Se ele exerce a função de objeto, eu posso omitir. Eu posso falar the cat which, eu posso falar the cat that, ou é só, né? Eu posso omitir o uso do pronome, beleza? Alguns casos particulares do uso do that, tá? Algumas observações que eu trouxe para vocês aqui, ó. Quando que nós vamos utilizar? Só vamos utilizar o pronome that. Quando que isso vai acontecer? Quando houver 2 antecedentes, pessoa e animal ou pessoa e coisa. Então, por exemplo, I know the singers and the songs that she mentioned. O que essa frase está me dizendo? Eu conheço os cantores e as músicas que ela mencionou. Eu tenho aqui um pronome relativo, that. Por que eu estou utilizando that? Porque eu estou me referindo a 2 coisas de naturezas diferentes. Eu estou me referindo a pessoas, né, singers, cantores, pessoas, e músicas, songs. Songs é uma coisa, né, não é uma pessoa. Então, qual é a ideia dessa observação? Quando o pronome relativo
fizer referência a duas coisas de natureza diferente, você sempre vai optar pelo that, beleza? Olha esse aqui. Após adjetivos no superlativo, first e last. Então, nesses casos, eu vou utilizar o that também. Ó, she is the sweetest woman that I have ever met. O que essa frase está me dizendo? Ela é a mulher mais doce com a qual eu já me encontrei. Olha só, galera. Tem muita coisa aqui que nós aprendemos, tá? Pronome de sujeito, she, subject pronoun. Verbo to be is, conjugado na terceira pessoa do singular do simple present. The sweetest. Lembrem da aula de adjetivo, mais especificamente a parte de superlativo regular. Superlativo, por exemplo, você é a pessoa mais inteligente da turma. Isso é um superlativo regular. The sweetest é um superlativo regular, a mais doce. Sweetest woman that I have met. Então, olha só, eu tenho um pronome relativo that que está sendo utilizado depois de um pronome relativo. Qual é a observação aqui? Depois de um pronome relativo, nós utilizamos that. Ainda que seja uma pessoa, tá? Eu não poderia substituir o that por who. Eu só posso utilizar that. Por quê? Porque o pronome relativo está vindo depois de um adjetivo no grau superlativo de superioridade. Então, não poderia utilizar who, ainda que nós estejamos nos referindo a uma pessoa she, tá? The last time I saw him was in May. O que essa frase está me dizendo? A última vez que eu o vi foi em maio. Eu tenho aqui um pronome relativo que está sendo utilizado depois de last. Depois de last, eu só posso utilizar that como pronome relativo. The first thing that you have to do is call the police. O que essa frase está me dizendo? A primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a polícia, tá? Eu tenho aqui um pronome relativo que está sendo utilizado depois de first. The first thing that. Depois de first, eu só posso utilizar that como pronome relativo. Eu não poderia, por exemplo, utilizar which, tá? Vamos lá. Outra observação. Quando que eu só uso that? Depois de todas dessas palavras, né? E dos seus derivados. Olha só. Nós temos aqui algumas palavras. All, only, everything, none, some, any e os seus derivados, tá? Inclusive nós vimos indefinite pronoun na semana passada. Nós vimos vários indefinite pronouns e os seus derivados. No, nobody, no one, any, anybody, anyone. Depois desses tipos de pronomes, como pronome relativo, eu só posso usar o that. Então, olha só esse exemplo. She ate something that we never saw. O que essa frase está me dizendo? Que ela comeu algo que nós nunca vimos. Então, eu tenho aqui um pronome relativo que está sendo utilizado depois de something. Something é um indefinite pronoun. Something, inclusive, é uma variação de some, que se refere a coisa, a uma coisa. No caso aqui, o something está exercendo o papel de algum alimento que ela comeu. Beleza? Percebam uma coisa. Depois de something, vem um pronome relativo. Esse pronome relativo está se referindo à comida, né? Está se referindo a algo que ela comeu.
Eu poderia utilizar which e poderia utilizar that. Qual é a regra? A regra é que depois dessa palavra aqui, por exemplo, something, eu só posso utilizar that, tá? Então percebam essa observação, casos particulares. Quando que nós só utilizamos that? Depois de todas essas palavras e seus derivados, nós só podemos utilizar that como pronome relativo, tá? Whose, galera, whose. Whose é um pronome relativo e que ainda dá a ideia de posse, tá? Então, olha só, se você for traduzir literalmente o whose, você vai cair nessas traduções aqui, cujo, cuja, cujas, cujos, tá? Esse pronome relativo whose estabelece uma relação de posse e é utilizado com qualquer antecedente, tá? O pronome relativo whose é sempre seguido por um substantivo e nunca pode ser omitido, tá? Então, olha só. The cat whose owner is my sister was in the garden. O que essa frase está me dizendo? O gato cuja dona. Olha, whose owner. Owner é dono. No caso, dono ou dona. Owner não varia em gênero. É um substantivo que não varia em gênero. Então, olha só. The cat whose owner. O gato cuja dona. Por que dona? Porque logo depois vem my sister. Sister é uma mulher. Então, the cat whose owner is my sister. O gato cuja dona é a minha irmã estava no jardim. Então, whose dá uma ideia de posse. Nunca pode ser omitido. Sempre vem depois de um substantivo. Tá? E tem ideia de posse. No caso, se você traduzir, cujo, cujos, cuja, cujas. Tá? Então, galera, já vimos bastante pronome relativo aí, hein? Who, that, which. Ainda tem mais. Whose. Vocês precisam saber como que utiliza isso aí, cara. Tem muita questão de pronome que cai em vestibular e que cai também nas provas, principalmente nas provas de militar, tá? O interessante das provas de militar é que a maioria das questões delas são gramaticais. Então, por exemplo, se você pegar a prova da EAR, que são 24 questões, se eu não me engano, de inglês, você pega ali 6 questões que são de interpretação e todas as outras vão ser questões gramaticais. E com certeza vai cair pronome, tá? Com certeza cai pronome, cara. Eu posso dar certeza que no mínimo uma questão de pronome vai cair. Então vocês precisam conhecer, tá? Outro pronome, where. Esse é fácil, tá? Pronome relativo where, ele vai ser utilizado para se referir a um local, tá? Ah, Lucas, semana passada você falou que o where é um pronome interrogativo. Galera, depende. Pronome interrogativo se for utilizado para fazer uma interrogação, para fazer uma pergunta. Where are you? Onde você se encontra, onde você está? Eu estou utilizando where como pronome interrogativo. Mas o where também pode ser pronome relativo, depende de como ele está sendo colocado na sentença, tá? Então, olha só. O caso do where é um pronome relativo que ele vai fazer referência a um local, a um lugar. Se você for traduzir literalmente o where como pronome relativo, vai ter aqui, ó, onde, em que, na qual, no qual, nas quais e nos quais, tá? Então, ele é utilizado para se referir a um local, a um lugar ou lugares no plural. Então, olha só esse exemplo. The place where I live is far from here. O que essa frase está me dizendo? O local onde eu moro é muito distante daqui. Então, olha só. Eu tenho aqui um pronome relativo, where. Where está sendo utilizado como pronome relativo. Não está sendo utilizado como pronome interrogativo, né? Ele está sendo utilizado como pronome relativo. Então, the place where, ou seja, o local onde eu moro é muito longe daqui. Então, where como pronome relativo para se referir a um local. E nesse caso específico, o local onde eu moro, tá?
Olha só, mais um pronome relativo. Na verdade, um dos últimos, né? É o when. O when também é um pronome relativo. Na verdade, o when também pode ser um pronome relativo. Lucas, você falou que o when na semana passada é pronome interrogativo. Depende. Se eu te perguntar, when is your birthday? Se eu te perguntar, when is your birthday? Eu estou te perguntando, quando é o seu aniversário? Ou quando você nasceu, né? Então, e aí eu estou utilizando o pronome when como pronome interrogativo, quando, para se referir a tempo. Mas eu posso utilizar o when também como pronome relativo, também para se referir a tempo, né? Então, olha só esse exemplo aqui. I will always remember the day when we met each other. O que essa frase está me dizendo? Que eu vou sempre me lembrar do dia em que nós nos encontramos. Eu tenho aqui, cadê o when? Aqui, ó. Eu tenho aqui o when como pronome relativo que se refere a um dia específico. O when sendo utilizado como pronome relativo e ele se refere ao quê? Ao dia que nós encontramos. Então o when como pronome relativo se refere a um tempo, tá? Como é que é? We'll get married when you get a job. O que essa frase está me dizendo? Nós vamos nos casar quando você conseguir o emprego. Então esse when também sendo utilizado como pronome relativo para se referir a um tempo específico. Que tempo? O tempo que você conseguiu o emprego. Só assim nós vamos nos casar, tá? Outro pronome relativo, esse aqui eu gostei de colocar um pouco separado, que também cai bastante, é o caso do one e do ones, tá? O one e o ones, eles são pronomes relativos e eles são muito utilizados para evitar repetição em frases. Então olha só, eu coloquei como observação também que eles geralmente vão ser precedidos por determinantes. A, an, another, did, this e that. Geralmente, não é uma regra, tá? Normalmente eles vêm precedidos dessas palavras. Então olha só, olha o caso do one. Olha como é que é importante nós sabermos utilizar o one. Percebam. Olha só esse trecho aqui. Which pair of glasses do you want? O que essa frase está me dizendo? O que essa frase está me perguntando? Imagina o seguinte, eu chego numa loja de óculos, tá? A vendedora ou o vendedor chega e me pergunta, which pair of glasses do you want? O que essa frase está me perguntando? O que a pessoa está me perguntando? Qual par de óculos você quer? Eu chego para a vendedora ou para o vendedor e falo assim, ó, this one. Imagina que isso aqui é um óculos, tá? Isso aqui não é uma garrafa, não. Eu falo, this one. Ou seja, o one sendo utilizado como pronome relativo para se referir ao par de óculos que eu escolhi na minha ocasião. Então, eu poderia falar, por exemplo, this pair of glasses. Por exemplo, você me pergunta, which pair of glasses do you want? Eu posso responder, this pair of glasses. Para eu evitar a repetição da expressão pair of glasses, eu só falo this one. Eu chego e mostro e falo, olha, this one. É como se em português, você chegasse lá na loja de óculos, a vendedora e o vendedor perguntassem, qual par de óculos você quer? E aí você fala, esse aqui. Olha só, esse aqui. Você não está falando esse par de óculos aqui. Você está falando esse aqui. É como se você tivesse feito isso. This one. Tá? Olha só. In which drugstore did you buy these remedies? O que é drugstore, galera? Farmácia. Só você separar a palavra, tá? Drugstore. Drugstore. Drug, droga. Store, loja. Inclusive a farmácia é uma loja que vende drogas. Todos os remédios são drogas, ainda que te façam bem, tá? Então, o que essa frase está me perguntando?
Em qual farmácia, em qual drogaria você comprou esses remédios? Aí eu falo, the one in front of my house. Olha a resposta que eu estou dando. Aquela em frente à minha casa. Eu estou evitando a repetição da palavra drugstore. Porque eu poderia responder, I bought, ou seja, eu comprei, in the drugstore in front of my house. Eu estou evitando, eu não estou repetindo, né? Eu estou falando, the one in front of my house, ao invés de dizer, on the drugstore in front of my house. Beleza? Então, o one e o ones são utilizados para evitar repetição. Aqui tem mais exemplo de one, mas vamos passar para o ones. Lucas, você está falando que o one e o ones é para evitar repetição. Sim. Lucas, quando que eu uso um ou outro? O one, quando a coisa a qual você está se referindo for singular. O ones, quando for plural. Então, olha só. Which flowers do you want? That red ones or the white ones? Olha só que interessante. O que essa frase está me perguntando? Quais flores você quer? As vermelhas ou as brancas? Olha só. O uso do ones para se referir a uma palavra no plural, que é flowers. Beleza? E também para evitar repetição. Porque eu poderia perguntar assim, olha. Which flowers do you want? The red flowers or the white flowers? Olha só quanta repetição da palavra flowers. Então eu evito repetição e troco por ones. Beleza? Então, galera, olha só. Eu sabia que ia sobrar tempo. Eu sabia que eu ia terminar a parte de pronome e ainda ia sobrar tempo. Então, por isso que eu ainda preparei o início de advérbio. Tá? Nós vamos começar agora a estudar advérbios. Ah, Lucas, você terminou pronomes? Terminei, cara, finalmente. 3 aulas falando sobre pronomes. É bastante coisa. É muita coisa que você precisa saber. E muitos exercícios que vocês vão fazer, porque eu ainda vou enviar exercícios sobre isso. Beleza? Podem ficar tranquilos. Tá? Mas agora nós vamos começar a estudar advérbios. Outra classe gramatical no inglês que vocês precisam dominar para a prova. Tá? Então, olha só. Antes de começarmos a estudar os advérbios em si, vamos estudar como é que nós formamos os advérbios. Então, Lucas, o que é advérbio? Pô, galera, lembra do português. Se eu falar assim, ó, eu vou para minha casa. Se eu pensar na palavra minha casa, ou então na estrutura minha casa como classe morfológica, eu penso em advérbio, é um advérbio de lugar. Né? E aí vocês têm vários advérbios lá, advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de instrumento, sei lá, várias coisas que o português inventa. No advérbio, aqui na parte de inglês, vocês só vão estudar advérbios. Advérbios independentes do que eles sejam. Tá? E quando que nós formamos advérbios? Então, por exemplo, se eu pensar assim, ó, eu, Lucas, dirijo de forma cautelosa. Olha só, olha essa frase. Eu, Lucas, dirijo de forma cautelosa. Se eu pegar a estrutura de forma cautelosa, essa estrutura é uma locução adverbial. Locução porque tem mais de uma palavra. De forma cautelosa, são 3 palavras. Locução adverbial. Tá? Locução adverbial de quê? De modo. É o modo como eu dirijo. Tá? Eu dirijo de forma cautelosa. Locução adverbial. Se eu quiser pegar essa locução adverbial e transformar em um advérbio, olha como é que eu posso falar. Eu, Lucas, dirijo cautelosamente. Tá? Então, eu troco uma locução adverbial de 3 palavras e formo um advérbio cautelosamente. Como é que eu formei o advérbio? Eu peguei o adjetivo cautelosa, olha só, o adjetivo cautelosa, ou seja, uma pessoa cautelosa, né?
uma mulher cautelosa ou qualquer coisa no feminino, não tem caneta preta aqui. E eu coloco o sufixo, na verdade, o sufixo, né, mente, né? Se eu colocar o sufixo mente, eu formo um advérbio. Aqui era um adjetivo. Adjetivo. Se eu adicionar o sufixo mente, eu formo um advérbio. E isso também funciona no inglês, tá? É óbvio que não vai ser o mente, vão ser outras estruturas. Então, olha só. Os advérbios são derivados de adjetivos ou possuem a mesma forma do adjetivo. Olha só, já tem uma observação importante. O advérbio deriva de um adjetivo ou possui a mesma forma de um adjetivo. Quando são derivados de um adjetivo, os advérbios são, na maioria dos casos, formados pelo acréscimo do LY. Olha só que interessante, tá? Eu vou te dar vários exemplos aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Então, se o advérbio for derivado de um adjetivo, ele tem que ser formado com o acréscimo do sufixo LY, tá? Esse acréscimo ocorre principalmente com os advérbios que indicam o modo certo, o modo como um certo fato aconteceu. Contudo, os advérbios que indicam frequência, olha só, usually e rarely, que advérbios são esses? Usually, usualmente, rarely, raramente, em intensidade, only e fairly, ou seja, somente, podem, da mesma forma, ser formados por este mesmo processo. Então, qual é a ideia central? Advérbios são derivados de adjetivos, e quando são derivados de adjetivos, eles vão ser acrescidos do sufixo ly, ou então eles podem até mesmo ter a mesma forma de adjetivo, tá? Percebam, olha esse quadro aqui. Cristiano, dá para enxergar ou tá pequeno? Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, na coluna da direita, adjetivo. Na coluna da esquerda, adjetivo. Na coluna da direita, advérbio. Então, por exemplo, olha o primeiro exemplo. Careful. Careful. Cuidadoso, cuidadoso. Tradução, cuidadoso. Cuidadoso é um adjetivo. Você é cuidadoso, você é cuidadosa. Eu sou cuidadoso. Para eu formar o advérbio que sai justamente desse adjetivo, eu acrescento o sufixo ly. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. Tá? Olha só. Special. O adjetivo special. Especial. Você é especial. Eu sou especial. Inclusive, o adjetivo especial no português é um adjetivo comum de dois. Nós vamos chamar de substantivo o adjetivo comum de dois. Ele não varia em gênero. Porque eu falo, você é especial, eu sou especial. Não muda. Independente se você é uma mulher ou um homem. Tá? Então, adjetivo special. Como é que eu formo um advérbio? Specially. Especialmente. Extreme. O adjetivo extremo. Advérbio extremely. Extremamente. Particular, o adjetivo particular. Advérbio particularly. Particularmente. Tá? Deixa eu ver aqui outro. Strange. O adjetivo strange, que é estranho. Se eu for puxar para o advérbio, estranhamente. Strangely. Tá? Easy, por exemplo, o adjetivo easy, fácil, né? Se eu for jogar para o advérbio easily, beleza? Então vocês já pescaram qual é a dinâmica da coisa, né? Essa é uma regra geral. Lembra lá das nossas primeiras aulas? Lembram da nossa primeira aula, quando nós tínhamos plural e singular de substantivos regulares? Nós tínhamos o caso geral. O caso geral era só jogar S nos substantivos regulares para formar o plural.
Aqui também, nós temos o caso geral, que é só adicionar o LY. Agora vem algumas observações, tá? Adjetivos terminados em Y, a gente troca o Y por I antes de receberem o sufixo LY. Então, por exemplo, olha o adjetivo easy. Adjetivo easy. Ó, easy. Easy, o adjetivo fácil. Como é que eu faço para formar o advérbio? Eu retiro o Y, acrescento o I e acrescento o sufixo LY. Então fica easily. Facilmente, tá? Facilmente. Olha o adjetivo heavy. Tradução de heavy, pesado, né? Heavy, o adjetivo pesado, termina em Y. Você retira o Y, bota o I e acrescenta LY. Heavily, tá? O adjetivo lazy. O adjetivo lazy termina em Y, tá? O que você faz com ele? O adjetivo lazy é lento, tá? Se você pegar a tradução, é lento. Ele termina em Y. O que você faz com ele para formar o advérbio? Retira o Y, coloca I e acrescenta LY, tá? O adjetivo happy, tradução feliz, termina em Y. Você retira o Y, acrescenta I e acrescenta LI. Happily, felizmente, tá? Adjetivos, existem adjetivos que terminam em LE, tá? Esses adjetivos vocês vão simplesmente tirar o LE e acrescentar LY. Por exemplo, o adjetivo probable. Olha só, probable, qual é a tradução? É provável, tá? A tradução de probable. Provável. Adjetivo. Se eu quiser pensar no advérbio, eu retiro o LE, certo? Eu vou retirar o LE, deixa eu apagar aqui. Eu vou retirar o LE e acrescentar LY. Probably. O que é probably? Provavelmente. Então, adjetivos que terminam em LE, você retira o LE, acrescenta LY, forma o advérbio probably. Simple, simples. Simply ou simply, né? Depende do contexto. Simply, no caso, advérbio, simplesmente, né? Wholly. Wholly. Wholly é um adjetivo que termina em LE. A tradução dele, inteiro, tá? Wholly. Wholly, você coloca LY. Você retira o LE e coloca LY inteiramente, tá? Horrible. Horrible. O adjetivo horrível, tá? Termina em LE. Você retira o LE, coloca LY. Horrivelmente, né? No caso, horrivelmente. Beleza? Vamos para o próximo caso. Adjetivos que terminam em E. O que vocês fazem com adjetivos que terminam em E? Vocês só vão acrescentar LY. Por exemplo, brave. O adjetivo brave, ou seja, bravo, a tradução. Brave, para formar o advérbio bravely, bravamente. Immediate, o adjetivo immediate, ou seja, a tradução, imediato, para formar o advérbio immediately. Beleza? Existem advérbios que são exceções, no caso, advérbios que terminam com E e que são exceções àquela regra anterior que nós vimos. Por quê? Porque vocês vão realmente ter que tirar o E e acrescentar o LY. Porque olha só, aqui em adjetivos, qual é a regra geral? Adjetivos que terminam em E, você só acrescenta LY. Brave, bravely. Immediate, immediately.
As duas exceções são esses adjetivos aqui, true e do, tá? O que vocês vão fazer com true e do? Vocês vão ter que tirar o e acrescentar y. Então, truly, duly, beleza? Se vocês quiserem a tradução, true no caso como adjetivo, verdade. Truly, verdadeiramente, no caso, tá? Do é devido, né? Duly, devidamente, tá? Deixa eu ver aqui mais observações. Existem adjetivos que terminam em ic, né? O ic. O que vocês vão fazer com esses adjetivos? Vocês vão tirar o ic, né? Na verdade, vocês não vão tirar o ic, vocês só vão acrescentar o sufixo, na verdade, o sufixo ali. Vocês não vão pensar só no ly, vocês vão pensar nesse sufixo aqui, ó. L, tá? Então, por exemplo, tragic. O adjetivo tragic. Tragic termina em ic. Ou se você quiser a tradução, é trágico, tá? O que eu faço para formar o advérbio? Eu vou acrescentar o sufixo L. Então, tragically, tragicamente, tá? Specific, específico. O adjetivo specific termina em ic. Você vai acrescentar o sufixo L, specifically, especificamente, tá? Romantic, romântico, adjetivo romântico. Romantic termina em ic. Vocês vão acrescentar o sufixo L, romantically, beleza? Deixa eu ver mais aqui que eu posso falar. Tá, eu vou terminar nesse slide aqui. Porque tem mais coisa ainda para falar de advérbio. Caso o adjetivo, existem alguns adjetivos que já terminam em ly, tá? E se existir algum adjetivo que já termine em ly, vocês não vão fazer nada. Então, olha só esse exemplo. Justine is tired of her daily routine. Olha só o que essa frase está me dizendo. Que Justine está cansada da sua rotina diária. Diária é um advérbio. Daily, diariamente ou diária, tá? Então, o daily já é um advérbio que termina em ly. Você não precisa acrescentar ly, tá? Olha só esse exemplo também com o daily, para vocês entenderem como é que muda a tradução. No primeiro exemplo, Justine is tired of her daily routine. Se eu traduzir, Justine está cansada da sua rotina diária. Olha o segundo exemplo. Bob's column is published daily. O que essa frase está me dizendo? Que a coluna, na verdade, eu posso entender por esse contexto que Bob é um colunista, escreve colunas para jornal, por exemplo. Então, as colunas do Bob são publicadas diariamente, daily. Daily já é um advérbio que termina em ly. Se já termina em ly, vocês não precisam acrescentar ly novamente, tá? Então, galera, olha só. Terminamos a parte de pronome, estamos voando nos conteúdos, tá? É muita coisa para vocês estudarem e é uma promessa minha, eu estou mandando exercício para vocês aos poucos, tá? Sobre temas que nós já trabalhamos, tá? E eu vou terminar por aqui, ainda tem um pouquinho mais de coisa para ver sobre advérbio, tá? Terminamos a parte de pronome, semana que vem vamos continuar advérbio, e já vamos entrar em outro conteúdo, tá? Então, estudem os conteúdos que nós já vimos, tá? Eu vou enviar esse material teórico para vocês, essa parte teórica. Vou enviar a lista de exercício, tudo em PDF, com gabarito. Se vocês quiserem tirar dúvida, vocês me procurem lá no Google Classroom, fiquem à vontade, tá? Então, tá aí bastante conteúdo para a gente ver, bastante exercício para vocês, tá? A gente se vê na quarta-feira que vem, na aula de inglês, normalmente também às 2h30 da tarde. Valeu, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês estejam estudando bastante. As provas vão chegar e elas não vão ser canceladas. Eu acredito nisso. Valeu? Fui!
Não, calma aí, já vou falar com ela.